Lula abre a Assembleia Geral da ONU. É a 8ª vez que ele faz isso e é a 8ª vez que ele dá muito destaque para o tema fome. Essa é a nossa notícia, é Breaking News. Vamos saber o que Lula andou dizendo lá na Assembleia Geral da ONU. Direto aqui para a abertura do discurso, mas não sem antes apreciar esses olhares do presidente do Senado e o presidente da Câmara, Pacheco e Lira. Que entusiasmo, hein, gente? Bora falar sobre a fome no mundo e sobre a desigualdade. A fome, tema central da minha fala neste Parlamento Mundial 20 anos atrás, atinge hoje 735 milhões de seres humanos que vão dormir esta noite sem saber se terão o que comer amanhã. O mundo está cada vez mais desigual. Os 10 maiores bilionários possuem mais riqueza que os 40% mais pobres da humanidade. O destino de cada criança que nasce nesse planeta parece traçado ainda no ventre de sua mãe. A parte do mundo em que vivem seus pais e a classe social a qual pertence sua família irão determinar se essa criança terá ou não oportunidades ao longo da vida. Fazer todas as refeições, você terá negado o direito de tomar café de manhã, almoçar e jantar diariamente. Se terá acesso à saúde ou se irá sucumbir a doenças que já podiam ter sido erradicadas. De fome para a democracia e para a trajetória política dele, né? Uma conversa que está implícita ali no discurso. Lula vai dizer que se é presidente é porque a democracia brasileira conseguiu se preservar, conseguiu se manter. Se hoje eu retorno na honrosa condição de presidente do Brasil, é graças à vitória da democracia em meu país. E foi assim que ele conseguiu arrancar seus primeiros aplausos ali daquela plateia. Nosso país está de volta para dar sua devida contribuição ao enfrentamento Nosso país está de volta para dar a sua devida contribuição ao enfrentamento dos principais desafios globais. Na sequência, o Lula arranca mais aplausos da plateia ao falar sobre meio ambiente e sobre o combate ao desmatamento na Amazônia. O mundo inteiro sempre falou da Amazônia. O mundo inteiro sempre falou da Amazônia. Agora é a Amazônia que está falando por si mesma. Só que não demora muito, ele começa a cobrar as responsabilidades dos países desenvolvidos quando o tema é meio ambiente. Aí parece que o clima na sala muda um pouco, assim. São as populações vulneráveis do sul global, as mais afetadas pelas perdas de danos causados pela mudança do clima. Sem mobilização de recursos financeiros e tecnológicos, não há como implementar o que decidimos no Acordo de Paris e no Marco Global da Biodiversidade. A promessa de destinar 100 bilhões de dólares anualmente para os países em desenvolvimento permanece apenas isso, uma longa promessa. E a partir desse ponto a gente começa a ver aquilo que o chat aqui do Meteoro chama de o Lula do Velho Testamento, que é o Lula com o discurso de 1989, muito antes dos seus 2 ou 3 campeonatos mundiais de conciliação. Um Lula combativo, um Lula que, mais do que isso, assume para si a tarefa de falar pela pobraiada do mundo, ou pelo sul global. Defendeu até a África. No ano passado, o FMI disponibilizou 160 bilhões de dólares em direitos especiais de saque para países europeus e apenas 34 bilhões para os países africanos. E no meio dessas declarações meio espinhosas, pode ter sobrado até para o secretário-geral da ONU, que estava ali enaltecendo, falando do valor da importância, né, das organizações multilaterais. E aí aparece o Lula, logo na sequência, para dizer assim, não adianta ter organização multilateral se ela só ajuda país rico, né, amigo? O protecionismo dos países ricos ganhou força e a Organização Mundial do Comércio permanece paralisada, em especial o seu sistema de solução de controvérsias. Meio tenso, né? Mas o Lula conseguiu novos aplausos quando falou de uma possível relação entre neoliberalismo e a extrema-direita e a ascensão do fascismo que a gente viu nos últimos anos em vários países do mundo. O neoliberalismo
agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. Seu legado é uma massa de deserdados e excluídos. Em meio aos seus escombros, surgem aventureiros de extrema-direita que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas. Muitos sucumbiram à tentação de substituir um neoliberalismo falido por um nacionalismo primitivo, conservador e autoritário. Repudiamos. E quando o assunto é segurança, mais uma vez Lula apresenta as demandas do Sul Global. No caso do Brasil, o ideal seria um assento no Conselho de Segurança da ONU, né? Você sabe que não tem um paizinho do nosso continente no Conselho de Segurança? É como se a gente não apitasse nada, né? Na segurança global. E aí, se fosse ter um país da América Latina, faria sentido que fosse o Brasil, né? O Lula pensa assim desde o começo dos anos 2000, mas não consegue convencer todo mundo aqui dentro do país de que a gente tem esse direito, de que a gente deveria ter essa prerrogativa, né? De qualquer forma, lá está ele, de novo, defendendo o Sul Global nos assuntos relacionados à segurança. É perturbador ver que persistem as antigas disputas não resolvidas e que surge ou ganha vigor novas ameaças. Bem mostra a dificuldade de garantir a criação de um Estado do povo palestino. A este caso, se somam a persistência da crise humanitária no Haiti, o conflito no Iêmen, as ameaças à unidade nacional na Líbia e as rupturas institucionais em Burkina Faso, Gabão, Guiné-Conakry, Mali, Níger e Sudão. Na Guatemala, há risco de um golpe que impediria a posse do vencedor das eleições democráticas. E nessa defesa do Sul Global, as palavras mais eloquentes foram reservadas justamente ao caso de Cuba. O Brasil seguirá denunciando medidas tomadas sem amparo na Carta da ONU, como o embargo econômico e financeiro imposto a Cuba e a tentativa de classificar esse país como Estado patrocinador do terrorismo. É uma mudança e tanto na política externa brasileira. Um gringo atento poderia dizer que a gente foi do Trump I love you para fuck the rich. Você pode ser membro do nosso clube, o Clube do Fim. Fazendo isso, você manda áudios e vídeos que aparecem aqui nos nossos episódios. E mais do que isso, você ajuda a gente a continuar existindo. Porque se depender dos grandes anunciantes brasileiros, que a gente não para de denunciar, desculpa, não quero cair no alto elogio rampeiro, né? Mas assim, se a gente depender desses caras, a gente tá ferrado. A gente tá muito ferrado. Clica ali, de repente, né? Só pra avaliar. Se puder, né? Toma tua decisão aí de maneira racional e com cuidado. Mas assim, ó, com R$8 você já participa, já manda áudio aqui pra gente e dá uma força danada pra gente não precisar reduzir as atividades. Valeu!